Fala galerinha, tudo bem? Qual é a melhor época para poder pegar um trinca-ferro para criar? Qual é a melhor época que a gente sabe que se você falar assim, essa é a época boa, essa é a época legal de criar trinca-ferro? Bom, eu sou JH do Pássaro de Fibra Origens, o futuro chegou, paciência é tudo, não repara não, tô aqui do lado de fora de casa e vai ter barulho, vai ter um monte de coisas. Bom pessoal, todo mundo que cria trinca-ferro tem que entender uma coisa. O trinca-ferro, ele só canta uma vez por ano. Ele não canta 10, ele não canta 15. Esses cantinhos baixos que ele dá, depois que acaba a época, normal. Até por causa de que muitos desses pássaros, eles são de temporada. Muitos desses pássaros, eles têm uma época. Eu digo que o trinca-ferro, ele é como se fosse uma fruta. Você sabia disso? Ele tem a época certa de madurar. E olha, posso ser sincero para vocês? Tem muita gente que espera no trinca-ferro, mas espera na hora errada. E por isso, às vezes acaba passando o pássaro sem ver o mesmo cantar. O trinca-ferro, ele é dos meses de setembro. Mas você também vai encontrar uma leva, uma boa leva, que gosta de cantar nos meses mais frios, como o mês de junho, julho e agosto. Mas o forte mesmo é no mês de setembro. A partir do dia 22 de setembro, o trinca-ferro, ele entra num período de reprodução. Ele fica mais assanhado, ele fica mais aceso, mais fogoso, mais saliente. Esse pássaro, ele fica com vontade de acasalar e por isso ele canta. Porque tem muita gente que fala, o trinca-ferro canta porque gosta de cantar. Não, o trinca-ferro, ele grita, ele não canta. Por isso, geralmente, algumas pessoas acabam negociando o trinca-ferro por não ver ele cantar. Por exemplo, se você pega um trinca-ferro de terra muito quente, ele no mês de junho, julho e agosto, ele não canta. Mas se você pega um trinca-ferro de terra fria, junho, julho e agosto, ele canta. Você entendeu? Então, a melhor época de você pegar um trinca-ferro, sem dúvida, é na época da sua reprodução. Quando você vê que tem muito, para todo lugar que você olha tem, então fica muito mais fácil de você encontrar o pássaro, você encontra o pássaro que você quiser, a cantoria que você quiser, e quando está na época é bom de pegar, por quê? Porque você acaba vendo todos os cantos, você vê qual que vale a pena, qual que você gostou mais. É muito melhor do que você querer pegar um pássaro fora da época. E qual é o tempo que o pássaro fica fora de época? O tempo que o pássaro fica fora de época é quando chega o mês de fevereiro em diante. Os passarinhos vão saindo fora da época, vão entrando mais para a época da muda. Tem uns que já entrou desde o mês de novembro na época de muda. Isso é normal, eu já falei para vocês, cada pássaro tem um sistema e esse sistema a gente tem que obedecer. JH, mas qual é a melhor época? A melhor época é sempre na primavera. Você pode ter certeza, você não precisa perguntar mais assim, qual é a época do trinca-ferro? Não, você só precisa saber no ano de 2025, quando começa a primavera. Você sabendo isso, você vai saber a época dos trinca-ferros. Sempre na primavera, a sabiá, a pipira azul, sanhaça, cambacito, curió, azulão, eles entram em estado de reprodução. Isso é normal acontecer. Então, eu sempre estou recomendando, estou sempre falando com a rapaziada que está me assistindo de todo lugar do Brasil. A temporada de trinca-ferro é sempre na época da primavera. A temporada de trinca-ferro é sempre na época da primavera.
É a época que você tem para poder pegar um tranca-ferro melhor. É a época que você vai encontrar todos os tranca-ferros que você procura, vai ouvir todos os cantos que você gosta. E quando você pega assim, vamos dizer que você pega assim, você pega um tranca-ferro fora de época, ou um tranca-ferro que não é muito da época, depois você acaba questionando que ele não está cantando do jeito que você gosta, ou que ele é muito frio, ou que ele é devagar, entendeu? Isso acontece muito com pássaros que não são da época. Eu mesmo, se eu fosse agora, se eu tivesse a oportunidade de sair para poder pegar um tranca-ferro com alguém, eu ia dizer, agora não. A não ser que eu conhecesse. Mas agora não. Nem pensar. Por quê? Porque a gente já passou da época da primavera. Outra coisa que eu quero lembrar para você, a temporada de tranca-ferro ela se estende por todo o verão, mas não são muitos os pássaros que conseguem chegar até o final. Por quê? Por causa de alimentação, por causa que o pássaro fica frio, porque tem outro cantando dentro de casa. Quer dizer, são uma série de probleminhas que acabam atrapalhando o passarinho ter rendimento. E isso que eu estou falando para vocês é muito importante. Ao invés de eu ficar perguntando assim, quando é a temporada? Quando é a temporada? É melhor eu chegar e falar desse jeito. Quando é a primavera? Porque a partir do momento que eu sei que dia que começa a primavera, fica muito mais fácil para mim matar a charada e preparar o meu tranca-ferro com mais qualidade. Eu sei que muitas pessoas que vão assistir esse vídeo vão se sentir impulsionadas com isso. Por quê? Porque acaba o problema. Acaba a questão do embaraço e do embolo. Quando começa a temporada? Quando eu devo pegar um tranca-ferro para mim? Quando? As pessoas fazem muito essa pergunta. Então, eu mais do que vocês vou responder mais uma vez. Sempre na primavera daquele ano. Primavera de 2025 é a primavera da temporada. E se você conseguir preparar seu tranca-ferro para poder cantar bem na primavera, olha quanto tempo você tem. Olha quanto tempo que você precisa. Olha quanta coisa que você tem para poder fazer. Olha quanta água de banho, quanta mexida, quanta coisa que você tem para poder fazer. Olha só o quanto de coisas que você tem para poder dar para o seu pássaro. Tudo isso até a primavera. Então, a nossa missão é preparar o seu tranca-ferro para a próxima primavera, aonde começa a temporada, aonde seria o melhor momento para você adquirir um. Pegar passarinho agora? Cuidado.